Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de expressões aritméticas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas gostam de cobrar expressões aritméticas nas suas provas de concurso. Então está aqui a primeira questão. O foco dessa aula é a banca CPCOM. Então vamos estudar várias questões envolvendo aí a banca CPCOM. Então a primeira questão, se você observar, te deu aqui uma expressão onde diz que A é igual a 2/3 elevado ao quadrado. O valor de B, observa que é uma operação diferença de fração, com denominadores aqui diferentes, né? Ou uma fração com um número inteiro. No C, né, é uma soma de fração também com denominadores diferentes, os denominadores são diferentes. Ele pergunta, é correto afirmar que é uma comparação entre essas frações, para saber quem é maior e quem é menor. Então, no formato que foi dado nas alternativas, é para analisar o menor para o maior, saber que se B é menor do que C, se C é menor que A. Então, para isso, a gente precisa deixar todo mundo em um mesmo denominador. Então, vamos trazer para cá e a gente vai achar aí os valores de A e o valor de B. Então, está aqui o valor de A. O valor de A, observa lá que é uma fração elevada ao quadrado. Toda vez que eu tiver uma expressão e tiver no formato de fração e estiver elevado ao quadrado, esse quadrado ele serve tanto para a parte de cima, o numerador, como também para a parte de baixo, o denominador. Então, essa expressão, o A vai ser igual o 2 elevado ao quadrado, o quadrado na fração corresponde tanto na parte de cima como também na parte de baixo. Então, por isso que ficou 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que deu 4. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que vai te dar aqui 9. Beleza, encontrei aqui o valor da fração A. E na fração B, olha lá a fração B. B é 8 sobre 5 menos 1. Então, observe que eu tenho aqui uma diferença de frações e eu tenho aqui exatamente um número inteiro. Então, eu posso simplesmente transformar esse número inteiro em uma fração. Então, se eu quiser, se você observar esse número 1, eu posso deixar com o denominador 5. Eu posso escrever, por exemplo, nesse formato, o valor do 8 sobre 5 eu não mexo. E esse 1 é a mesma coisa de 5 sobre 5. Se você observar, se você enxergar que o 1, eu posso escrever 5 sobre 5. Se o denominador aqui fosse 3, eu colocaria aqui 3 sobre 3. Toda vez que é 1, basta você colocar o denominador igual, numerador e denominador igual, porque 5 sobre 5 é 1. Então, eu fiz isso porque agora dá para fazer a operação de diferença de fração com os denominadores iguais. Basta eu fazer a operação. Então, o denominador é 5 e eu faço a operação 8 menos 5. Já que os denominadores são iguais, eu conservo aqui o denominador e faço a operação que é do numerador. 8 menos 5 vai te dar aqui 3. Então, essa operação 8 sobre 5 menos 1 vai te dar aí como resultado 3 quintos. Beleza, professor. Coloca lá o C. O C eu tenho 1 quinto mais o valor 3 sobre 10. É uma soma de fração onde eu tenho denominadores diferentes. Como é que fica, professor? Então, observa que eu preciso deixar os denominadores iguais. Eu só consigo fazer a operação de soma ou diferença de fração quando os denominadores são iguais. Observa que um é 5 e a outra é 10. Concorda comigo que eu consigo transformar esse 5 em 10, basta você multiplicar por 2. Então, para não alterar a sua fração, você multiplica em cima e embaixo por 2, porque eu vou ter uma fração correspondente. Então, 2 vezes 1 vai ser 2 e 2 vezes 5 eu tenho 10. Então, observa lá que essa fração 2 quintos corresponde de forma equivalente a 1 quinto, porque aqui eu poderia simplificar. Por 2 dava 1 e por 2 dava 5. Por isso que eu posso escrever nesse formato. Então, ficou 2 quintos mais 3 sobre 10. 2 quintos mais 3 sobre 10. Conserva o denominador, que é o mesmo. Está aqui, é 10. E você faz a soma apenas do numerador. Tem lá 3 mais 5. Quanto é 3 mais 5? 3 mais 2, né? 2 mais 3 ou 3 mais 2 vai te dar 5. Então, tenho aqui 5 sobre 10. Então, encontrei a fração correspondente a A fração correspondente a B e a fração correspondente a C. Para eu comparar, para saber quem é o maior e quem é o menor, eu preciso tirar o nosso famoso MMC. Se você observar, as frações estão nesse formato. Está lá 4 sobre 9, isso aqui é o valor de A. Aqui o valor de B é 3 quinto. Aqui é o valor de C, que é 5 sobre 10. Coloquei
todas elas, ó, as frações A, B e C, têm denominadores diferentes. Então, para eu comparar, eu preciso tirar o MMC, o menor múltiplo comum entre 9, 5 e 10. Então, vou tirar o MMC entre esses números, ó, entre 9, entre 5 e entre 10, porque eu encontro o denominador comum. Depois que eu encontrar o denominador comum, eu consigo fazer essa comparação das frações. Então, fazendo aqui o MMC, observe que nossas aulas, aqui no nosso canal, a gente aprendeu. Então, começo com o menor número primo, nesse caso vai ser 2. Ó. Então, vou dividir os fatores, né, 9, 5 e 10 por 2. O 9 não divide, só divide por 3. O 5 só divide por 5 e o 10 divide por 2. Ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. O próximo agora é o 3, ó, porque o 9 divide por 3 vai dar 3, o 5 não divide e o 5 não divide. Eu faço a repetição. Dá por 3 novamente por causa desse 3. Então aqui vai dar 1, aqui dá 5 e aqui dá 5. Para fechar, o MMC é quando eu fatoro e todo mundo dá 1, só dá por 5. Ó. Então aqui já tinha 1, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Quem é o MMC, professor? É o produto dos fatores primos da decomposição entre 9, 5 e 10. Então, vou multiplicar o valor 5 vezes 3 deu 15, vezes 3, 45, vezes 3, ó, 90. Então, o MMC entre esses números, ó, o mínimo múltiplo comum entre esses números é 90. Então, agora eu consigo transformar essas frações, todas elas no denominador 90. Então, observa que o 9 eu consigo transformar no 90. O 5 eu consigo transformar no 90 e o 10 ó, eu consigo transformar no 90. Quando eu tenho o mesmo denominador, para eu saber quem é maior, quem é menor, basta agora olhar os numeradores. Então, vou fazer agora a divisão. Ó. 90 dividido por 9 vai dar exatamente 10, multiplicado por 4 vai dar 40. Então, 10 vezes 4 deu 40. 90 dividido por 5 vai dar exatamente 18 e eu multiplico por 3. Ó. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 90 dividido por 5 é 18 vezes 3, 54. 90 dividido por 10 é 9, vezes 5 eu tenho 45. Agora ficou fácil você comparar quem é o maior, quem é o menor e quem é o intermediário. Né? Observe que aqui a primeira fração é A, aqui a segunda fração é B e aqui a segunda fração que é C. Colocando agora em ordem, trazendo para cá para a gente colocar em ordem. Né? O comando da questão pede esse símbolozinho aqui é do menor, então começa pelo menor. Dos três, quem é o menor? 40, 54 ou 45? Então o menor dos três ó, é o 40, é A. Então o valor do A é menor do que o C, ó, que é o do meio, que o C é exatamente menor do que 54, que é B. Então, está aqui nessa ordem. Se você observar, a gente colocou que o A corresponde a 40, o C corresponde a 45 e o B corresponde a 54. Então, a sequência correta que você tem que procurar na alternativa é essa. A é menor do que C e C ó, é menor do que B. A menor que C, menor que B, você vai encontrar na alternativa letra C. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Questão número 2. Resolvendo a expressão numérica. Então, te deu aqui uma expressão onde eu tenho números fracionários, elevado aqui a expoentes, e ele pergunta o resultado dessa operação. Então, agora, a gente vai entrar dentro das operações de expressões numéricas, onde vai envolver aqui potência. Então, toda vez que isso acontecer, um jeito prático é fazer pela simplificação. Ó. Vou fazer aqui uma fração única. Se você observar, quando eu estou multiplicando fração, é a parte de cima multiplicada pela de cima e a parte de baixo multiplicada pela de baixo. Então, já vou decompor. Esse 2 elevado à quinta é a mesma coisa de eu escrever 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Ó. Coloquei aqui. Sinalzinho da multiplicação é um ponto. Então, esse 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado 5 vezes. Multiplicado agora, multiplicação, colocando o símbolo da multiplicação, posso colocar nesse formato, 4 elevado à terceira. 4 elevado à terceira é a multiplicação de 4 por ele mesmo, ó, 3 vezes. Então, 4 elevado à terceira, coloca aqui, 4 vezes 4 vezes 4. Mesma forma o 8. Ó. 8 elevado à terceira é 8 vezes 8 vezes 8. E o 2 elevado à quarta vai ser 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ó.
Agora eu vou pela simplificação. O que é a simplificação, professor? É exatamente você cortar o que está em cima e o que está embaixo. Se eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho lá 4, número 2 embaixo, ó, eu posso eliminar, cortar exatamente com 4, números 2 que está em cima. Concorda comigo que eu tenho aqui ó, 2 vezes 4. Isso aqui é um 8. Ó. Eu posso cortar um 8 de cima com 8 de baixo. Ó. Um 8 de cima com 8 de baixo. Eliminou. Agora, observe que eu tenho o 4 e o 4. Ó. Simplificando esse 4 com 8, o 8 dividido por 4 vai dar 2. E o 8 dividido por 4 ó, vai dar 2. Conclusão, na parte de cima, o numerador, eu cortei todo mundo. Toda vez que você cortar todo mundo, o que resta é apenas 1. Sobrou apenas o número 1. Multiplicando após fazer a simplificação, todo mundo aqui ficou 1. Por isso que na parte de cima vai ser 1. E na parte de baixo, só sobrou, ó, sem cortar, todos eles foi cortado, foi eliminado, só sobrou 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então a resposta, depois de fazer essa operação, esse resultado dessa expressão seria 1/4. E 1/4 você encontra como resposta correta na alternativa letra B. Mais uma questão, questão de número 3. Olha o que vai dizer a questão número 3. Simplificando a expressão. Então, estou aqui uma operação onde eu tenho uma fração novamente envolvendo aqui expoentes, né? Números no formato de potência. O que é que você vai fazer na hora da sua prova? Você simplesmente tem que lembrar resultado aqui de multiplicação de potência de mesma base e também a divisão de potência de mesma base. Isso é propriedade lá da potenciação. Inclusive aqui no nosso canal tem um vídeo onde eu ensino passo a passo cada propriedade dessa. Toda vez que eu estou multiplicando ó, números no formato de potência, você vai conservar a base. Ó. Se é multiplicação, você conserva a base. A base é a mesma, é o 3. Ó. 3 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado à quarta. Multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e você soma os expoentes. Vou somar 2 mais o valor do 4. Tudo isso aqui está elevado à potência de número 3, ó, colocando aqui. Beleza, e agora na divisão? Professor, divisão de potência de mesma base. Da mesma forma, a base é 3, então você repete a base, conserva a base e você subtrai os expoentes. Então vai ficar 6 ó, menos 3. Na multiplicação, você soma. Está aqui, ó. Multiplicação, estou multiplicando, número potência, então eu vou somar. Já na divisão, muito cuidado, agora eu vou subtrair. Ó. Quando eu estou multiplicando, eu somo os expoentes. Quando eu estou fazendo a divisão de potência de mesma base, eu tenho que subtrair os expoentes. Beleza, professor? Agora vamos fazer essa operação de soma e de subtração. Quanto é 2 mais 4? Ó? Isso aqui vai ficar 3 elevado à sexta. 2 mais 4 vai dar 6. Ó. 2 mais 4 é 6. Tudo isso elevado à terceira. Aqui, ó, 6 menos 3. 6 menos 3 eu vou ter 3. Então ficou 3 elevado à terceira. Tudo isso elevado a quem? A quinta. Agora ficou outra propriedade muito importante dentro da potenciação, que é aquela de potência de potência. Toda vez que eu tiver um número no formato de potência elevado a outra potência, basta você multiplicar. Aqui é uma multiplicação dos expoentes. Ó. Vou multiplicar os expoentes. Então a base é a mesma. Está aqui 3. E eu tenho lá 6 vezes 3. 6 vezes 3 eu tenho 18. Então ficou 3 elevado a 18. E aqui, professor, então a base é 3. 3 vezes 5. 3 vezes 5 eu tenho 15. Olha para cá agora. Deu uma divisão de potência de mesma base. A base é a mesma, é o 3. Ó. O que é que eu tenho que fazer? Se é divisão, ó, eu tenho que subtrair, diminuir. Então vai ficar 18, o expoente, menos de baixo. Ó. Menos 15. Quanto é 18 menos 15? 18 menos 15 é 3. Então, a base é 3 e a operação de diferença 18 menos 15 é 3. Então, fazendo a simplificação, você teria que procurar uma alternativa que tivesse 3 elevado à terceira. E 3 elevado à terceira, você encontra como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão de número 4, bem parecida com a questão de número 3, que pede para você simplificar essa expressão. Ó. Tá aqui uma expressão numérica e observe que a única diferença que a banca CPCom colocou foi esse asteriscozinho dentro da matemática. Para a banca CPCom, ela considera esse asteriscozinho aqui como sendo uma multiplicação. Ó. É como se fosse aquele sinalzinho da multiplicação. Então, se na sua prova vier esse asterisco,
Isso é considerar que é uma multiplicação. E uma multiplicação de quê? De potência de mesma base. Então, observa que eu tenho aqui uma divisão, uma fração. Então, vou conservar a base, né? Tenho que repetir a base, é o 5. E eu faço a soma, porque eu estou multiplicando os expoentes. Então, é 5 mais o expoente 6. Tudo isso aqui está elevado ao quadrado, né? A expoente 2. E eu tenho aqui 5 elevado a 7 multiplicado por 3. Então, vamos fazer aqui essa operação. Eu tenho lá o valor 5, ó, a base é 5. Quanto é 5 mais 6? 5 mais 6 eu vou ter 11. Então, vai ficar 5 elevado a 11. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Aqui eu tenho o valor de 5 sétimo elevado à terceira. Então, está aqui novamente. Tem uma operação onde eu tenho lá potência de potência. Tem um número no formato de potência elevado a outra potência. Então, toda vez que isso acontecer, você vai multiplicar os expoentes. Então, se na sua prova cai lá potência de potência, a operação ou propriedade que faz referência aí à potência de potência, você faz a multiplicação dos expoentes. Então, o 5 ele conserva a base e fica lá 11 vezes 2. 11 vezes 2 eu tenho 22. Então, lá a base é 5. E eu tenho 7 vezes 3. Ó. 7 vezes 3 eu tenho 21. Novamente, eu tenho uma operação, uma fração, uma divisão de potências de mesma base. A base é 5. Se a base é 5, eu repito aqui a base. Você vai repetir a base e você vai subtrair. Ó. Se é divisão, você faz uma subtração. 22 menos 21. Então, o 5 vai ser igual. Quanto é 22 menos 21? 22 menos 21, isso vai dar 1. E 5 elevado a 1. Ó. Então, toda vez que um número é elevado ao expoente 1, isso é o próprio número. Isso aqui vai ser 5. Então, você teria que procurar uma alternativa que tivesse 5. Então, por isso que a resposta correta para a questão número 4, a alternativa correta é letra B. Mais uma questão de número 5. Pede para você simplificar a expressão e quer saber qual é o resultado. Novamente, ó, tem uma expressão aritmética onde eu tenho que fazer operações aí envolvendo tanto multiplicação como também a divisão, né, de potência aqui. Todas elas estão na base 10. Então, trazendo para cá. Então, eu tenho lá uma divisão. A base ó, é 10. Então, todo mundo aqui está 10. Então, na parte de cima, observe, todo mundo é 10. Então, eu vou colocar aqui a mesma base. E em cima, tudo é multiplicação. Ó. Se é multiplicação, vou somar. Então, é 7 somado com menos 5. Ó. Então, quando eu somo, vai ficar menos 5 mais 3. Ó. E na parte de baixo, é uma multiplicação de potência de mesma base. Então, a base é 10. Eu tenho lá menos 4. E eu tenho que colocar mais 6. Estou somando. Professor, por que ficou menos? Porque a potência é negativa. Se a potência é negativa, você deixa a potência negativa. E agora eu faço essa operação de soma, né, dos expoentes aí na base 10. Então, eu tenho lá o valor. Vou fazer logo esse 3 com 7. Ele vai te dar aqui o valor 10. 10 menos 5, você vai observar que vai dar 5. Então, na parte de cima ficou 10 elevado à quinta. Na parte de baixo, a base é 10. E a operação, ó, menos 4 mais 6, ou 6 menos 4. 6 menos 4 tem 2. Fiquei lá em outra operação de divisão de potências. Ó. Potência 10 elevado à quinta e 10 elevado ao quadrado. Divisão de potência de mesma base. Então, eu conservo a base, é 10. E faço a subtração dos expoentes. Ó. É 5 menos 2. Quanto é 5 menos 2? 5 menos 2 é 3. Então, a resposta correta para essa questão seria aquela que tivesse o valor 10 elevado à terceira. E 10 elevado à terceira se encontra como resposta correta para a questão 5, alternativa letra A. Próxima questão, questão número 6. Ó. Pede para você resolver a expressão numérica. Novamente, eu tenho aqui operações com potência. Ele quer esse resultado. Então, já dá para identificar que na primeira parte desse primeiro parênteses, eu tenho aqui uma divisão. E na segunda parte, ó, eu tenho uma multiplicação. E a gente observa aqui a base, né? Observa aqui que é 2 no primeiro parênteses. E na multiplicação, a base ó, é o número 3. Então, preciso fazer essa operação para deixar todo mundo aqui obedecendo o que foi dado, né? Com divisão de base 2. Então, vamos fazer primeiro esse parênteses, ó, trazendo para cá primeiro esse parênteses. Então, é uma divisão
de potência de mesma base. A base é 2, então você conserva o número 2 ó, e faz a subtração. Eu vou diminuir. Ó. Muito cuidado aqui para você não errar o jogo de sinais, porque é 2 menos, agora é menos 2. Ó. Por esse menos aqui é da propriedade, e esse menos que eu vou colocar do menos 2 é do expoente. É 2, que é a base, 2 menos menos 2. Agora eu tenho esse outro menos daqui, e eu vou fazer a propriedade agora de potência de multiplicação de mesma base. Ó. É a multiplicação de mesma base. A base é 3, coloquei. Agora eu vou somar. É 2 mais, ó, vou somar, e é menos 2. Ó. Coloquei dentro de parênteses porque é negativo. Então, muito cuidado. Aqui na divisão eu coloco negativo e na multiplicação eu coloco positivo. Então, vamos fazer agora essa propriedade. Eu tenho 2, ó. Eu tenho aqui 2 menos com menos, ó. Isso aqui vai te dar mais dentro da operação da matemática. Eu tenho menos, menos 2, por isso vai dar mais. É 2 mais 2. 2 mais 2 eu encontro 4. Somando, ó, 2 menos menos 2, menos por menos vai dar mais. Ficou 2 mais 2, que deu 4. Então, menos, que aqui é desse menos que eu coloquei, 3 elevado a 2 mais menos 2. Agora é sinal negativo, ó. Eu tenho um positivo com um negativo, por isso vai ficar 2 menos 2. 2 menos 2, isso aqui vai dar 0. Ficou nesse formato. Eu tenho lá 2 elevado à quarta. Então, essa propriedade aqui, 2 elevado à quarta, é 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2. Ó. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a primeira parte deu 16. Menos. E agora eu tenho essa operação, ó. 3 elevado a 0, leve para sua prova. Qualquer número que você encontrar elevado a 0, isso sempre vai ser 1. Ó. Qualquer número que vier lá elevado a 0 sempre vai ser 1. Verdade, professor? Verdade. Se eu tiver lá 1/3 elevado a 0, isso aqui vai ser 1. Ó. Qualquer número. Você tem lá 1 sobre x e é elevado a 0, ó, você não perde tempo. Se você identificar que a potência é elevada a 0, o número, né, a base, você está observando que o expoente é 0, o resultado sempre vai ser 1. Então, observe que 3 elevado a 0 ó, deu 1. Então, a conclusão, qual vai ser o resultado dessa operação? 16 menos 1. 16 menos 1, você encontra como resposta correta a alternativa que tem 15. Qual a alternativa que tem 15? Alternativa correta para essa questão, a alternativa letra D. Questão de número 7. Olha o que vai dizer a questão número 7. O valor numérico da expressão algébrica. Entendeu? Aqui uma expressão e disse que era para considerar o valor de x sendo menos 2. Então, vamos só substituir. Se você identificar, eu tenho um x elevado à terceira. Tenho esse x aqui na parte de cima e eu tenho esse x na parte de baixo no denominador dessa minha fração. Então, vou substituir, ó, onde tem x, eu vou colocar o que ele pediu para considerar, o valor do x ser menos 2. Então, trazendo para cá. Eu tenho lá 2, ó, colocado entre parênteses, porque é menos, ó, o valor do x, menos 2. Isso aqui está elevado à terceira. Ó. Observe que o x que eu coloquei substituir por menos 2. Por isso ficou 2 multiplicado por menos 2 elevado à terceira. Menos 5 multiplicado por menos 2. Menos 2, ó, tudo isso aí é dividido por quanto? Dividido por menos 2, ó, que é o valor do x. Beleza, professor. Agora, muita atenção. Eu tenho aqui uma operação com a base negativa e isso está levado a um expoente ímpar. Toda vez que isso acontecer com expoente ímpar, isso aqui é uma multiplicação ó, de menos 2, 3 vezes ele. O expoente 3 ó, permite você fazer uma multiplicação exatamente da base 3 vezes. O expoente 3, né? Tá aqui o expoente 3. Então, é um menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. Então, se você observar, eu tenho aqui um produto de 3 números com sinal negativo. Toda vez que você for fazer a multiplicação e o expoente é ímpar, se é 3, 5, 7, 9, qualquer expoente ímpar, o resultado, ó, se a base for negativa, o resultado sempre vai ser negativo. Então, eu tenho lá 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 dá 8. Então, essa operação menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Então, já vou colocar aqui, ó, colocar dentro de parênteses, porque ele colocou aqui como sendo negativo. Então, ficou 2 multiplicado por menos 8. Dá para fazer essa multiplicação. Ó. Menos 5 multiplicado
com o valor menos 2. Menos com menos, ó, menos o menos 5 multiplicado aqui com o valor do menos 2. Colocando aqui, ó, menos 5 multiplicado por menos 2. Menos por menos vai dar mais. Então, vai dar mais 10. Menos 2. Ó. Tudo isso aqui dividido por menos 2. Faz essa operação logo. Faz aqui, ó, 2 vezes menos 8. E faz essa operação também, ó, o valor de 10 menos 2. Então, vou fazer logo essa operação. 2 multiplicado com o valor menos 8 vai ficar negativo, ó, menos o valor 16, né? Porque eu tenho o valor 2 menos, multiplicado menos 8. Então, eu tenho 2 vezes 8 16. E eu tenho negativo, por isso ficou menos 16. E eu tenho lá 10 menos 2. 10 menos 2 vai dar 8. Ó, 8 positivo. Tudo isso dividido por menos 2. Agora, isso vai ser igual. Quanto é menos 8? Menos 16, ó, fazendo essa operação, menos 16 mais o valor de 8. Isso aqui vai ficar menos 8. Ó. Menos 16 mais 8 é menos 8, dividido por menos 2. É uma questão simplesmente para você saber aí o jogo dos sinais. Se você não soubesse fazer o jogo dos sinais, ó, se você observar, eu tenho menos 4 e eu tenho 4. Então, aqui eu tenho a divisão menos 8, menos 2, menos com menos vai dar mais. Então, se você observar, o resultado final dessa operação vai dar exatamente 4. Quando eu tenho lá um número negativo dividido por outro número negativo, o seu resultado vai ser positivo. Menos com menos dá mais. Então, o resultado seria 4. Qual a alternativa que tem 4? A alternativa que tem 4, a alternativa letra B. Questão de número 8. Olha o que vai dizer a questão número 8. Se A, ele disse aí que essa expressão, x mais 5 dividido por 6, e o valor de B é 3x mais 4 dividido por 3, são números reais. Ele diz que A mais B é igual a 1, e ele pede lá a diferença de A menos B. Então, para eu achar aqui a diferença de A menos B, eu preciso encontrar aqui qual é o valor de x. Como é que eu faço para encontrar esse valor de x? O comando da questão disse que era para você igualar. Então, vou somar o valor de A mais o valor de B, e vou igualar ao número 1. Com isso, eu encontro o valor de x. Então, trazendo para cá, que é A? O valor de A mais o valor de B, ele diz que isso aqui tem que ser igual a 1. Que é A? Trazendo para cá, A é essa expressão, x mais 5 dividido por 6. Mais, isso aqui eu vou somar o valor de B. Quem é o valor de B? 3x mais 4 dividido por 3. Então, seria 3x mais 4, tudo isso aqui dividido por 3. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 1. Coloquei. Agora, eu tenho aqui uma operação de soma e de frações, né? Uma soma de frações com denominadores diferentes. Toda vez que isso acontecer, eu preciso eliminar esse denominador. E para eliminar o denominador, tem que tirar o MMC, entre 6 e 3. Então, tirando o MMC, isso aqui é exatamente 6. Então, por isso que eu vou multiplicar todo mundo por 6. Tirando o MMC é 6. Eu vou eliminar. Quando eu multiplico todo mundo por 6, a minha fração aqui é eliminada, porque eu vou multiplicar esse primeiro termo por 6, multiplicando x mais 5 vezes 6 dividido por 6, eu posso simplificar. Quando eu faço 6 dividido por 6, vai dar 1. Aí só sobra para mim quem? X mais 5. Então, o valor aqui vai ser x mais 5. Agora, eu vou multiplicar esse 6 por essa expressão, que eu chamo lá de B. Então, multiplicando essa expressão por B, vai ficar 3x mais 4 dividido por 3, multiplicado por 6. Quando eu faço essa multiplicação por 6, 6 dividido por 3, dividindo o 6 aqui por 3, quando eu faço a multiplicação dá 2. Por isso que eu vou multiplicar 2 vezes 3 e 2 vezes 4. Então, vou fazer isso, porque isso aqui é propriedade dentro da equação do primeiro grau. Só tem o valor do x. Então, ficou 3 vezes 2 deu 6x, mais o valor 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. E agora eu tenho que multiplicar também esse 6 por 1, para manter a igualdade. Então, 6 vezes 1 vai encontrar aí exatamente 6. Agora eu junto aquilo que tem x de um lado, aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x, e aqui eu tenho um número. Vou juntar o que tem x. Quanto é x mais 6x? Vai te dar 7x. Eu tenho aqui uma soma, 5 mais 8. 5 mais 8 vai dar mais 13, dá 13. Tudo isso aqui é igual a 6. Então, jogo o número para lá. Esse valor do 13 está desse lado positivo. Vou jogar lá para o outro lado, ele passa a ser negativo. Por isso vai ficar
o valor, o 6, ó, não fiz nada, então ficou lá o 6. 7x é igual a 6, jogando o 13 para o outro lado, fica menos 13. Agora, quanto é essa operação? 6 menos 13. 6 menos 13 eu tenho menos 7. Coloquei aqui. O 7 está multiplicando, nosso objetivo é encontrar o valor do x. Eu jogo o 7 lá para o outro lado e ele passa dividindo. Por isso ficou 7 multiplicando, jogando para o outro lado dividindo. Ficou menos 7 dividido por 7. Menos 7 dividido por 7, isso aqui vai dar menos 1. Ou seja, o valor do x que estamos procurando, ó, equivale a quanto? Menos 1. Se encontrou o valor do x, agora ficou mais fácil para encontrar o valor de A e o valor de B. Ó. Vou encontrar agora o valor de A e o valor de B, porque o comando da questão pede para a gente fazer essa operação. A menos B. Então, quem é A? A, ele deu que é x mais 5 dividido por 6. Ó. X mais 5 dividido por 6. Só que A corresponde a x é menos 1. Ó. Então, vai ficar substituindo. Ó. Tem x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 5. Tudo isso aqui é dividido por 6. Então, o valor de A vai ser igual. Quanto é o valor menos 1 mais 5? Menos 1 mais 5 vai dar 4. Então, é 4 sobre 6. Ó. Encontrei o valor de A. Daqui a pouco a gente faz a operação da diferença dos dois. Faz agora com B, professor. Trazendo para cá para a gente encontrar o valor de B. O valor de B, o comando da questão diz lá que é 3x mais 4 dividido por 3. Ó. 3x mais 4, tudo isso aqui tem que ser dividido por 3. Quem é B? O valor do x a gente sabe que é menos 1. Ó. Colocar dentro de parênteses. Mais 4. Tudo isso aqui dividido por 3. Quanto é 3 multiplicado por menos 1? Ó? Vou multiplicar aqui o 3 por menos 1. 3 multiplicado por menos 1 vai dar menos 3. Ó. Menos 3 mais o valor do 4. Tudo isso aqui é dividido por 3. Quanto é essa operação agora? O valor menos 3 mais 4 vai dar positivo. 4 menos 3 vai dar 1. Então, esse resultado de B deu 1/3. Está aqui o valor de B. B é 1/3. O que é que o comando da questão pede, professor? O comando da questão pede, para a gente finalizar, é a diferença de A menos B. A é quem? É 4 sobre 6. Ó. A, se você observar, ele deu aqui é 4 dividido por 6, menos o valor de B. Ó. B é 1/3. Então, chegou numa diferença de fração com denominadores diferentes. Então, concorda comigo que esse denominador 3, eu posso transformar ele em 6? Pode. Então, eu multiplico por 2, para não alterar o resultado da minha fração. E até mesmo encontrar aí uma fração correspondente. Então, ficou o valor de 4 sobre 6, ó, 4 dividido por 6, menos 2 vezes 1 vai dar 2 e 3 vezes 2 vai dar 6. Por que eu multipliquei por 2, professor? Para deixar o denominador igual. Ó. Aqui é 6, por isso que eu tinha que multiplicar esse 3 vezes 2 para dar 6. Para deixar a fração de forma correspondente, bastava multiplicar em cima e embaixo por 2. 2 vezes 1 deu 2 ó, e 3 vezes 2 deu 6. Agora ficou fácil. Quanto é o valor de 4 sextos menos 2 sextos? Então, trazendo para cá. Esse valor denominador mesmo é 6. 4 menos 2 vai dar 2. Então, a resposta dá para simplificar. Não tem essa resposta 2 sextos. Não tem 2 sextos. Então, só tem aqui com o denominador 6 o valor na letra C. Mas é 5 sextos. 2 sextos não tem essa resposta porque eu preciso simplificar. Dá para simplificar por quanto, professor? Por 2. Simplificar é você reduzir uma fração irredutível. Então, vai ficar o valor 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. Conclusão, a resposta que você tem que procurar nas alternativas é aquela que tem lá 1/3. E 1/3, observa que está lá como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão número 9. Olha o que vai dizer a questão número 9. Ele te deu a expressão, né? Chamou aqui de M, e ele pergunta aí qual vai ser o valor de M. Então, está dada aqui essa operação e a gente precisa encontrar esse valor de M. Então, muito importante, ó, dentro de operações envolvendo aí expressões matemáticas. Quando vier o valor de um número, ó, se você observar esse número, menos 3 elevado a menos 1, e eu tenho aqui mais 3 elevado a menos 1. Quando eu tenho um número positivo e um número negativo, isso se anula. Por exemplo, se eu tenho lá menos 1 mais o valor de 1, isso aqui vai dar 0. Você elimina
Isso aqui você pode fazer isso. Então está acontecendo aqui, ó. É um negativo com positivo. Então posso eliminar. Então o valor de m, se você observar, ele vai ser igual a essa fração. Eu tenho aqui um menos da forma. E agora eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. Ó. Em uma questão anterior a gente fez o menos 2 elevado à terceira. Toda vez que o expoente é par, o resultado da sua operação também vai ser par, vai ser positivo, né? Quando é expoente par, o resultado é positivo. É como se eu estivesse fazendo o menos 2 ó, multiplicado por ele mesmo duas vezes. Menos 2 vezes menos 2. Isso aqui é menos com menos dá mais e fica 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Ó. Por isso que vai ficar o valor do menos, está fora do parênteses, menos 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 4. Por isso ficou menos 4. Na parte de baixo, professor, o que é que sobrou? Vou pagar aqui, só sobrou menos 4. Então, se você observar na parte do numerador, ficou lá 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, você vai encontrar aí como resposta 9. Beleza, pessoal? Tenho 9. E agora eu tenho uma operação ó, com um número negativo. Toda vez que eu tenho uma potência com número negativo, você vai conservar aqui o valor do sinal, nesse caso é negativo, ó, coloquei que você vê o valor, e essa operação com expoente negativo, para resolver, você basta inverter o número, então aqui é 3, então quando eu inverto o 3, você vai ficar 1/3, ó. Aqui 1 sobre 3. Eu inverto a base e coloco a potência no formato positivo, ó. Então, toda vez que eu quero resolver um número com expoente negativo, você inverte a base e coloca ele no formato negativo. Por exemplo, lá, professor, coloca lá o valor de 7 elevado a menos 2. Está aqui. Ó. Você tem lá 7 elevado a menos 2, você inverte o número. Inverter o número é você tornar ele o que é numerador, essa parte de cima é 7, o numerador nesse caso é 1, eu inverter. O 1 está na parte de baixo, fica na parte de cima, e o 7 está na parte de cima, vai lá para a parte de baixo. Você coloca lá o expoente positivo. Então, o 7 elevado a menos 2 é a mesma coisa de 1/7 elevado ao quadrado. Então, toda vez que você deparar com a potência negativa, você inverte o número e coloca o expoente positivo. Beleza, professor? Então, ficou nesse formato. Ó. Ficou lá o valor 1/3 elevado ao quadrado. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Vamos efetuar essa operação de potência aqui de número fracionário. Então, eu tenho menos 4. Tudo isso aqui é dividido por 9 menos o valor. A gente já fizemos no início. Quando eu tenho uma potência, o expoente em um número fracionário, ó, observe que serve tanto para o numerador na parte de cima como o denominador na parte de baixo. Então ficou lá o valor 1 elevado ao quadrado é o próprio 1 e 3 elevado ao quadrado vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Beleza, professor? Coloquei aqui. Trazendo para cá agora, olha lá como é que vai ficar. Eu tenho menos 4, né? O valor do m é menos 4, tudo isso vai ser dividido. Aqui eu tenho o número inteiro fazendo uma operação de subtração com a fração. O que é que eu tenho que fazer? Então observe que eu multiplico ó, cruzado. Aqui é como se fosse uma soma ou uma diferença de fração com denominadores diferentes. Eu vou multiplicar os dois de baixo, nesse caso vai dar 9. Então observe que o denominador é 9 e eu faço nesse formato. Ó, 9 vezes 9 vai ser 81. Coloco cruzado, ó, menos o valor de 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. Então ficou 81 menos 1. Ó, 81 menos 1. Então o valor do m vai ser igual a menos 4 dividido. Quanto é 81 menos 1? 81 menos 1 é 80. Dividido por 9. Estamos diante de uma operação que a gente aprendeu no nosso canal de divisão de fração, que eu tenho aqui fazer uma divisão de um número fracionário. Quando eu quero fazer uma divisão de número fracionário, você repete a primeira fração, ou o número inteiro, né? Menos 4, e multiplica pelo inverso da segunda. Se está 80 dividido por 9, você vai multiplicar invertido. É 9 sobre 80. Tá aqui. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho uma multiplicação menos 4 vezes 9 e 80 só tem um denominador. Quanto é, 80, menos 4 multiplicado por 9? Vai dar negativo, vai dar 36. A resposta poderia ter vindo nesse formato. Menos 36 dividido por 80. Mas se você observar o único negativo, né, os dois outros negativos, seria a letra C
e a letra E. Se você observar aqui, não dá o número inteiro, vai dar o número fracionário. Então, lá na hora da prova, se você não soubesse fazer a divisão, até para chutar, o que restava aqui do número decimal seria a alternativa letra C, que é negativo. Mas, professor, como é que faz essa divisão? Eu tenho lá o valor de 36, ó, menos 36, e eu quero dividir por 80. Trazendo para cá, 36 dividido por 80. Lá na hora da prova, para você confirmar se dava 0,45. Então, quando eu tenho um número negativo dividido por positivo, vai ser negativo. E agora eu vou dividir, né? 36 por 80. 36 por 80 não dá. Aí o que é que você faz? Você coloca o zero, ó, porque o 36 é menor do que 80, não divide. Toda vez que isso acontece, você coloca o zero, coloca a vírgula e coloca um zero para continuar. Então, agora eu estou diante aí de uma operação onde eu tenho 360 e eu vou dividir para 80. 360 dividido para 80 dá 4. 4 vezes 80 é 320, para 360 dá 40. Quero continuar, você coloca o outro zero. Deu 40, a diferença de 320 para 40, né? Vou até apagar aqui porque está ficando muito junto, ó, esse zero. Só apagar aqui para não ficar muito junto. Então, sobrou exatamente 40. Da diferença, né, de 4 vezes 80, 320 para 360, 40. Coloco outro zero para continuar. Ficou lá 400 dividido para 80, que dá, nesse caso, 5. 5 vezes 80 é 400. Para 400, ó, dá nada. Então, confere que realmente dá 0,45. E por que ficou negativo? Por causa que eu dividia menos 36. Então, aqui deu negativo porque era menos 36. Aí a resposta correta para essa questão realmente é menos 0,45, que encontramos aqui nesse caso, a alternativa letra C. Última questão, envolvendo aí uma lista de questões do conteúdo expressões aritméticas. Olha o que diz a questão número 10. Ele pede também o valor da expressão, entendeu? Aí essa operação onde eu tenho lá raiz, tenho potência, tenho aqui raiz cúbica, tenho elevado a zero, ó, tá? Aqui é bem tranquilo, porque eu estou já enxergando, ó, toda vez que você vai fazer alguma operação que tenha lá um número elevado a zero, isso aqui você não perde nem tempo, ó. Você já considera que todo esse parênteses aqui, né, o colchetezinho, se está elevado a zero, ó, tudo isso aqui não precisa perder tempo, isso aqui corresponde a um número elevado a zero. E a gente viu na questão anterior, todo número elevado a zero, isso aqui é 1, ou seja, não precisava perder tempo, ó. Toda vez que você identificar a potência elevado ao número zero, né, o algarismo zero, você coloca lá que corresponde a 1. Então a missão nessa questão era exatamente fazer essa operação nesse primeiro parênteses. Ó. Então nesse parênteses eu tinha lá raiz de 144, nesse caso aqui seria 12, porque 12 vezes 12 é 144. Aqui no nosso canal a gente ensina você fazer o cálculo de raiz, né, de forma breve, é um macete que a gente faz. Aqui vai ser exatamente 12, então a raiz de 4 ó, é 2, e a raiz, a gente elimina esse 4 do meio, né? A gente mostrando aqui pelo macete, a gente elimina o do meio, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 1 ó, é 1. Então, essa aqui de forma breve, por isso que a gente acha logo 12 como sendo a raiz de 144. Então, é 12 dividido por 3, ó, esses dois pontos é divisão, mais o valor do 2, somado com 2, né? Todo mundo aqui é elevado a 2. Tinha aqui um sinal de divisão, ó, era dividido por esse colchetezinho que a gente encontrou como sendo 1. Então, tudo dividido por 1. Embaixo, no denominador. No denominador tinha lá 2 elevado à terceira, 2 multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. Toda vez que for elevado ao expoente 3, ó, você faz esse cálculo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, aqui seria 8. 2 elevado à terceira seria 8, mais o valor de 1. Agora, nossa missão é fazer essa operação dentro de parênteses. Primeiro eu faço, ó, muito cuidado, a divisão para depois fazer a soma. Quanto é 12 dividido por 3? Ó. 12 dividido por 3 aqui vai dar 4. Então, dentro desse primeiro parênteses, vou ter lá 4 mais 2 elevado ao quadrado. Ó, divisão por 1 é ele mesmo, não precisa você fazer. Todo esse parênteses dividido por 1 vai dar ele mesmo. E isso vai ser dividido por 8 mais 1. 8 mais 1 vai ser 9. Trazendo para cá. Coloca lá a soma. 4 mais 2 é 6. Eu tenho lá 6 elevado ao quadrado dividido por 9. Quanto é 6 elevado ao quadrado? É 6 vezes 6. Ó. 6 multiplicado por ele mesmo vai dar 36. 36 dividido por
9. Quanto é 36 dividido por 9? 4. Então, você deveria procurar a alternativa que tivesse lá como resposta correta o 4. Então, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa letra C. Com isso, pessoal, concluímos aí a nossa aula de revisão referente ao conteúdo de expressões aritméticas. Se essa aula te ajudou a compreender o conteúdo, deixe aí seu like e se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.